Eba, que bom conversar, né, Sol? Dia de trabalho, coisa boa, né? Bom demais, ao vivo aqui, hein? Ao vivo, obrigado pela companhia, recebendo hoje com muito carinho o doutor Davi Lima, ele que está ajudando, ele que é psiquiatra, ajudando a gente a vencer a síndrome de burnout, algo que parece que é tão distante, mas de repente você que está esgotado, cansado mesmo, fisicamente, até emocionalmente, será que você pode ter? Como identificar e também como tratar? Mas a Sol tem um toque que aquece o coração e que é sinônimo também de porto seguro, é um toque para você, mamãe. Quer coisa melhor? Que coração de mãe. E o Dia das Mães, gente, está chegando e o Vale Sul Shopping está com uma promoção que vai deixar a sua mãe ainda mais cheirosa. É só juntar R$400 em compras e trocar por um perfume Quem Disse Berenice. São 2 fragrâncias, vou mostrar agora para vocês que estão aqui, ó, para você escolher qual combina com a sua mãe. O Amor e o Mar, que é essa daqui, tá? E a Flor Mais Rosa, que é essa aqui, a flor mais rosa do meu jardim. É incrível. Gente, é pena que televisão, né, Luquinha, não tem cheiro, porque é incrível a fragrância. Lembrando que os cupons são acumulativos até o dia 12 de maio. Então, você pode consultar o regulamento em valesulshopping.com.br. Só o Vale Sul Shopping presenteia as mães em todos os momentos, porque aqui é momento de coração, né, Luquinha? Linda demais, né, Sol? Que incrível. Minha mãe tá super feliz que hoje à tarde ela já vai lá, Sol. Olha, a mais nova fã do Falando Nisso assistindo a gente é a Rafaela, sobrinha da nossa linda Angélica, irmãzinha dela também, de 3 dias. Um beijo para vocês, obrigado pela companhia. Tem mais fotinhos aqui também. Mamãe com a filha também, curtindo Falando Nisso, obrigado pela companhia de vocês. E o nosso amigo também, obrigado, viu, querido? Bom trabalho aí para você também. A gente tem uma perguntinha da Lia de São José dos Campos que mandou pelo WhatsApp. Boa tarde, Sol. Boa tarde, Luquinha. Meu nome é Lia, sou de São José dos Campos. Eu gostaria de saber como posso aliviar essas sensações e como posso ajudar alguém que está passando pela síndrome de burnout. Boa tarde a todos. Deus abençoe. Amém, você também, minha amiga. E aí, doutor? Então, o que eu acho, a minha sugestão para ela é assim, não sei se é ela que está passando ou se é alguém que está passando próximo a ela. Seria, em primeiro lugar, conversar com essa pessoa, tentar entender o que está acontecendo dentro desse ambiente de trabalho, né, ocupacional, que a pessoa está trabalhando, e tentar dar uma reestruturada. Qual que seria a situação ideal em relação ao trabalho? Seria você trabalhar em algo que você gosta e você ganhando um dinheiro adequado para aquilo que você recebe. Se isso não está acontecendo, precisa de ser revisto. E se a situação está um pouco mais crítica, muitas vezes precisa de um afastamento médico e eventualmente até medicação. É algo sério mesmo, a gente precisa de tratamento com um médico, tá? A Thalita de São José do Barreiro, aqui pertinho da gente, mandou uma pergunta interessante. Ela dá um relato, na verdade, só. Em 2016, doutora, ela teve síndrome do pânico, seguida de uma depressão devido ao trabalho. Ela que trabalhava numa creche e era funcionária pública, concursada. Ela fala assim, porém meus empregadores não se atentaram ao meu problema e nunca me deram suporte para tratá-lo. Sem alternativa, ela chegou a pedir demissão. Olha só. Chegou a esse ponto, realmente. Como que a gente precisa também, de repente algum chefe está assistindo a gente, alguém que também é empresário, como que a pessoa pode ajudar quem está ali submetido a essa situação, passando por isso? Porque assim, ela relatou que ela teve síndrome do pânico e depressão, né? O burnout, no fundo, é uma situação onde os sintomas depressivos e os sintomas ansiosos aparecem e trazem um prejuízo funcional para a pessoa não consegue trabalhar. Então, acho que precisa de ter uma atenção maior das chefias e das próprias pessoas que estão trabalhando junto para tentar ajudar a pessoa quando percebe que algo está errado. Porque acaba sendo a responsabilidade também do Agora chefe, tem uma questão, né? Como é que a gente sabe quando é o esgotamento nervoso do burnout ou é simplesmente um cansaço pela rotina do trabalho, doutor? Então, normalmente, quando existe o burnout, a pessoa começa a existir um prejuízo funcional muito grande para a pessoa. O que acontece? A pessoa começa a não dormir bem, fica triste, fica desanimada, fica irritada com as outras pessoas no trabalho. Enfim, ela sai do que é considerado normal de uma pessoa no trabalho. Então, nesse aspecto, quando você percebe que aquela pessoa está se comportando de uma maneira diferente do que ela se comportava anteriormente no trabalho, esse é um indício de que ela pode estar com a síndrome do burnout. Perfeito. Uma maneira
prática também da gente controlar o que passa em nossa cabeça e coração, e a gente quer aprender agora através dessa pergunta. Esse querido fala que, eu não sei se já chega a ser burnout, mas como manter a calma na hora da raiva e descontrole no trabalho? O que a pessoa tem que fazer no momento em que se sente injustiçada ou passa por um momento ruim? Essa questão da impulsividade, né? Tem pessoas que são muito impulsivas, que às vezes não conseguem controlar. Então, acontece alguma coisa e a pessoa responde de sopetão. Essas pessoas, às vezes, quando tem esse controle, né? O transtorno do controle de impulsos, não adianta muito porque ela acaba respondendo de sopetão. Mas o ideal é sempre quando você tem uma crítica, tentar introjetar essa crítica, ver o que está realmente de certo e de errado, contar pelo menos até 10 e depois... né, contar até 10 figurativamente, né? Depois você tentar e sentar e conversar com a pessoa. Porque se você responde de uma maneira muito impulsiva, normalmente o emocional toma conta da situação e a chance de dar problema é maior. Agora, quais os reflexos físicos, doutor, que isso pode causar? Porque a gente sabe que muita gente relata aí dor de cabeça. A Conceição, por exemplo, relatando, Luquinha, que o marido não quer mais namorar, ele está com impotência sexual depois de que entrou num trabalho aí. Quais os problemas físicos que a síndrome pode ocasionar? Então, a síndrome do burnout pode ocasionar uma série de problemas físicos, né? Então, a pessoa pode ter dor de cabeça, pode ter dor de estômago, pode não dormir bem, pode acontecer uma série de coisas. Nessa questão específica que você colocou, o diagnóstico sempre, do ponto de vista psiquiátrico, o ideal é você excluir uma causa clínica. Então, esse paciente que foi colocado, talvez ele passar primeiro num urologista, ver se está com algum problema urológico, ver se tem alguma questão, se ele está com algum, se ele está realmente, se essas questões são relacionadas ao trabalho ou não, para dar um passo para frente. Agora tem gente que está na praia e vai conversar com a gente. Que bom ter você, viu, Rosângela, de Ubatuba na linha. Boa tarde, minha amiga. Boa tarde. Está trabalhando ou está descansando, Rô? Trabalhando. Então Deus te ajude, te abençoe muito. Viu? Qual que é a sua dúvida, amiga? Então, minha filha, ela tá, assim, eu acho que ela tá triste e tá saindo uns caroços no corpo dela e a pele ficando vermelha. Tem alguma coisa a ver com depressão, isso? Tá, é uma orientação, viu, minha linda? Porque o doutor Davi, ele é psiquiatra. E para realmente falar isso, né, precisaria até de um parecer de um dermatologista, alguma coisa nesse sentido. Mas pode desencadear erupções na pele? Pode. Os quadros mentais, eles estão muito ligados a essas questões, às vezes, com os quadros dermatológicos, né? Então, se a pessoa está num quadro depressivo, está num quadro ansioso, muitas vezes essas lesões dermatológicas aparecem com mais frequência. A psoríase, por exemplo, é uma doença muito ligada à questão emocional. Então, a minha sugestão é que ela passe, talvez, por uma avaliação psiquiátrica e talvez também com um dermatologista, para ver direitinho o que está acontecendo. Aliás, a psoríase é um tema do Falando Nisso ainda esse mês, viu, Luquinha? Fui descobrir essa semana que eu tenho esse negócio. Psoríase? Doutora Elina. Doutora Elina comentou comigo. Eu falei assim, você vê? Então. Mas aí, vai com calma que deu tudo certo. Está mais ligado no estresse, né? Bom, a gente está falando do trabalho aí, né, Luquinha? Falando bastante do trabalho. Pode vir para 3 aqui, Igor, porque eu vou sentar aqui com o doutor, enquanto o Lucas conta para a gente o que aconteceu. Aliás, o que aconteceu não tem a ver com o trabalho, antes a gente falar sobre essa questão olha que absurdo, esse excesso de trabalho que causou, pode causar realmente, né? Centenas de pessoas morreram por excesso de trabalho em eleições na Indonésia. 2 semanas após a Indonésia realizar as maiores eleições de um único dia no mundo, mais de 300 funcionários morreram, e a maioria por doenças relacionadas à fadiga após longas horas de trabalho para contar milhões de cédulas de votação, Ou seja, a fadiga chegou no tal ponto que 300 pessoas morreram. Isso chama muita atenção, essa notícia, porque, na realidade, normalmente isso acontece por um processo. Possivelmente essas pessoas já vinham trabalhando há bastante tempo antes da eleição, teve a eleição, aí ficaram contando votos durante alguns dias, acredito eu, não devem ter dormido bem, enfim, uma série de alimentação, uma série de coisas, e acabou ocasionando essa tragédia. Para você ver o quanto é perigoso a gente só pensar em trabalho. Tem que trabalhar? Tem que produzir? Também. Mas tem que viver em paz também, né, Luquinha? Comentar agora sobre o autoproclamado presidente interno da Venezuela,
Juan Guaidó, Sol, que ele convocou novos protestos para essa quarta-feira, um dia após sua mais ousada ofensiva contra o governo de Nicolás Maduro. Ontem, militares opositores de Maduro trocaram tiros contra milicianos apoiados pela ditadura. A imagem mais marcante do dia que a gente percebe aí foi de um tanque também, Sol, de apoiadores de Maduro que atropelou manifestantes. Apesar disso tudo, ninguém morreu durante a ação dos militares. Gente, eu fico pensando, deixa as imagens, Igor, por favor, pode deixar as imagens, principalmente do tanque, se a gente tiver aí de jeito, pode deixar. O porquê que se chega a esse ponto, né? Consegue deixar as imagens, Igor, por favor, novamente para a gente? Pode colocar. O porquê que se chega nesse ponto, né? É uma questão muito mais pessoal, né? Às vezes até de teimosia, do que pensar no povo. É isso que eu falei agora há pouco em relação... Né, Sol? É o poder. Será que se você falar para o seu político, olha, você vai ganhar um teto de aposentadoria igualzinho a todo mundo de R$ 5.800, será que ele vai pensar em se candidatar na próxima eleição? Será que se ele não tiver salário também vai se candidatar na próxima eleição? Ou seja, o que a gente está vendo aí é puro jogo de poder. E tão perto da gente, né, Sol? Isso que lamenta E tem tanto, gente que apoia aqui no Brasil. É muito triste mesmo, né? A gente realmente fica com o coração partido, né? Bom, no próximo bloco a gente comenta com vocês que corpo de Beth Carvalho, a madrinha do samba, está sendo velado no Rio de Janeiro. Daqui a pouquinho a gente volta, mas agora é um momento de carinho. Um beijo para essa linda amiga nossa. Oi, pessoal do Falando Nisso. Adoro vocês. Quero mandar um beijão para vocês, viu, Sol? Esse zóio verde lindo, tá? A gente ama vocês. Sou a Rose Star de Taubaté. Um beijo grande no coração de vocês. Deus abençoe esse programa maravilhoso. E o povo como está?